Olá, boa noite! Estamos mais uma vez aqui no nosso ponto de encontro, nosso Sem Tabus. Prazer receber você aqui. É sempre muito bom ter a sua companhia. E eu quero também que o Sem Tabus seja uma excelente companhia para você. Vamos continuar aqui o nosso trabalho de trazer temas um pouco mais delicados. Outras vezes vamos falar de relacionamento, outras vezes de algo mais da intimidade, da sexualidade, mas sempre querendo despertar em você algo mais sobre aprofundar-se melhor a respeito da nossa condição enquanto ser humano, enquanto homem, mulher, em nossas descobertas, em nossa dinâmica de vida, no que diz respeito a conhecer-se mais, conhecer a dinâmica da mente, do corpo, dos sentimentos, tudo isso que faz parte do desenvolvimento humano e que tem o seu lugar muito cuidadosamente, deva ter o seu lugar e de atenção para cada um de nós. Sendo que, muitas vezes, vamos deixando a vida correr, vamos deixando que a vida aconteça e traga as suas surpresas e nós somos pegos de surpresas pelos discursos prontos, pelo que me disseram, pelos mitos, pelas ideias dos outros, pelo que está sendo ensinado a reboque. E nós vamos sendo levados assim, nós vamos sendo conduzidos, mas é preciso pensar mais, investigar mais, entender mais e trazer tudo isso para a sua aplicação em nossa vida pessoal, na dinâmica dos nossos relacionamentos, na compreensão que isso me dá a respeito da vida, na minha relação com as outras pessoas e até na minha saúde mental, emocional, claro, e na minha saúde espiritual. Então, que o Sem Tabus outra vez seja uma ferramenta para você pensar melhor a respeito da vida. Fique muito à vontade aqui no nosso Sem Tabus, você é sempre muito bem-vindo. Pode visitar nossa página no Facebook, pode também falar com a gente, pode deixar o seu recado, trazer a sua história, fazer perguntas, fique à vontade. Estamos também no Instagram e temos o nosso canal no YouTube. Todos os programas ficam à sua disposição para você assistir outra vez, para assistir o que não assistiu ainda, para enviar para os seus amigos, para compartilhar. Então aproveita e torna-se um dos nossos seguidores, acompanha todas as nossas postagens para ficarmos mais perto uns dos outros. Tudo bem? Vamos lá, o tema de hoje tem a ver com entender melhor, ou entender, nem sei se sabemos alguma coisa, vamos saber hoje. O que será que a ciência diz sobre a homossexualidade? Porque nós falamos muito a respeito. E dizemos, a ciência diz, a ciência não diz, o pesquisador diz, o pesquisador X, Y, Z... Outras vezes não citamos nada, fica só na citação, nem há comprovação. Mas, de fato, há alguma coisa de científico já descrito em trabalhos? A literatura científica vai dizer alguma coisa sobre a sexualidade do homossexual? Como é o cérebro do homossexual, de um pensamento que nasça da atividade científica? Nós podemos aprender sobre esse universo que para muitos é tão estranho, ou tão distante, ou tão diferente. Será? Vamos saber o que a ciência diz sobre a homossexualidade? Então trouxe hoje um médico que é pesquisador, é doutor em neurociência, é professor universitário e vamos saber dele, em suas pesquisas, o que a ciência diz sobre homossexualidade, o cérebro gay, vamos entender? Então vem com a gente. No programa de hoje eu apresento a vocês o doutor Christian Ximenes. Bem-vindo e boa noite. Boa noite, Darleide. Prazer estar aqui. Obrigada. Então, já disse aqui o que eu acredito deva ter despertado curiosidade ou interesse em quem está nos ouvindo para ouvir de você o que a ciência diz sobre homossexualidade. Por onde a gente começa, em qual capítulo a gente se debruça para começar esse programa, para entendermos como leigos daqui, curiosos, de um cientista, de um pesquisador. Bem, Darleide, com relação à homossexualidade, eu acho que a coisa que eu mais aprendi na ciência é que a gente deveria ser um pouco mais humilde ao nos posicionarmos, e quando eu falo a gente, eu falo nós, inclusive, da área da ciência. Eu vejo muita gente falando em nome da ciência, psicólogos,
médicos, psiquiatras, enfim, falando como se a gente soubesse muita coisa com muita certeza. E, de fato, no que eu fui estudar, no que eu fui pesquisar, a gente sabe algumas coisas. E tudo que a gente sabe, na verdade, nos deixam mais dúvidas do que certezas. E, por conta disso, eu acho que a gente deveria ser um pouquinho mais humilde, novamente frisando, nós, da ciência, em tratarmos com a homossexualidade. Dizer com menos certeza as coisas. E quando se fala com muita certeza, dá a impressão de que se sabe o que está fazendo. E, na verdade, o que mais se faz sem se saber o que está fazendo. Com isso, então, você nos chama a atenção para a ciência dizer mais do que nós temos recebido ou a ciência não tem muita coisa a dizer. Num dado momento, conversando com você fora dos estúdios, eu lembro de você ter dito assim, Darleide, há a ciência e há o cientista. Há o estudo, a proposta e há a interpretação. Isso que você diz chama a atenção porque, de fato, nós podemos usar o que a ciência diz com uma leitura distorcida também. Então, tem que haver a humildade de reconhecer que não se sabe tudo, principalmente quando lidamos sobre vida humana, esse universo tão pessoal de cada um, mas também há a má leitura ou a falta ou a intenção de fazer uma leitura diferente. Como é que nós nos colocamos aí? Eu gosto de pensar que a ciência ela é imparcial. A ciência, na minha opinião, ciência é saber, é conhecimento. Okay. Ela é imparcial, mas o cientista não é. O cientista ele está inserido num contexto, o contexto dele mesmo, sobre o que ele acredita, contexto filosófico, a sua cosmovisão, a forma dele ver, os preconceitos e tudo mais. Isso o cientista. Mas ele também tem um contexto em volta dele. O cientista ele não é eu pelo menos não conheço nenhum, mas ele sim, que nem o filme do Frankenstein, que é um cara que vai sozinho, ninguém sabe o que ele está fazendo, tem um laboratório dele, não é assim. O cientista está dentro de uma instituição com regras, ele precisa ser financiado por alguém e quando ele é financiado, as pessoas que financiam querem saber antes o que ele vai pesquisar e com que objetivo. Então, e esse dinheiro não vem de outros cientistas, esse dinheiro vem do governo, vem de instituições particulares, vem de pessoas que não são cientistas e que têm o viés ideológico dessas pessoas e dessas instituições. Então, a ciência, ela pesquisa e publica muita coisa, mas até mesmo o que ela pesquisa e o que ela publica, o que ela descobre, já tem um certo viés. Além disso, ainda tem um segundo aspecto. Quando o cientista ou as pessoas elas vão pegar esse conhecimento que surgiu por intermédio das pesquisas e eles vão colocar para o público, ele não tem como pegar todas as informações porque é informação muito técnica, muito detalhada. Então ele pega algumas informações e passa. Ele escolhe algumas informações. E quando você escolhe algumas informações, você pode escolher algumas que se encaixam novamente, de novo, com sua ideologia, sua filosofia de ver o mundo, sua forma, enfim. E você pode escolher algumas e expor algumas ou salientar, realçar algumas. Por exemplo, tem um exemplo que a gente pudesse entender? Eu acho que antes você me deu um exemplo estava me falando de uma pesquisa sobre o que tem de bom no uso do álcool. Pronto. O álcool, um exemplo, acho que é um ótimo exemplo para isso. O álcool, acho que muita gente já viu, já ouviu falando que vinho, por exemplo, é bom para o seu coração, para as artérias, limpa as artérias. A mulher tomar um cálice de vinho, uma taça de vinho, o homem 2 por dia, e que isso faz bem para o coração. É fato, saíram pesquisas que mostraram isso. No entanto, também pesquisas, também por cientistas tão abalizados quanto, e não é só uma pesquisa, são várias pesquisas, mostraram que o álcool ele aumenta o risco de se ter câncer. E aí, pronto. Mas espera aí, se eu não conheço nenhuma mulher
que, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático, vai. A minha esposa, na família dela, tem história de câncer de mama. Quando a minha sogra, a minha esposa vão no médico e falam isso, nenhum médico pergunta se ela bebe e fala que ela não deveria beber. Apesar das pesquisas mostrarem que o álcool aumenta o risco de câncer de vários tipos, inclusive o de mama, independente da dose. Eu vou repetir, independente da dose. Não existe dose segura que você beba e que não aumente o risco de alguns tipos de câncer. Não existe. Agora, os cientistas, os médicos, quando eles vão expor isso, eles falam do benefício do álcool, mas não falam do malefício do álcool, sendo que, se você calcular aí, o álcool, com certeza, ele faz muito mais mal do que bem. Ele salvaria muito menos vidas do que vidas que ele tira. Mas por que a gente não sabe isso? Nas campanhas que tem todo ano para câncer de mama, ninguém fala do álcool. Por quê? Porque o cientista bebe, a mulher dele bebe, o médico bebe, patrocinador da pesquisa. Patrocinador, enfim, não corresponde à agenda, digamos assim, ao contexto social e ele não quer ficar feio, ele não quer ser o antipático, ele não quer ser o chato. Ou seja, com isso, com esse exemplo, fica claro que a ciência, o saber existe, mas eu posso usá-lo a meu favor por esta ou aquela outra ideologia que eu tenho, ou maneira de viver que eu adote, etc, etc. Diante disso, para a proposta do nosso diálogo, da nossa conversa ou da minha pesquisa, junto com você, perguntando a quem se debruça sobre temas da ciência e vai nos ajudar a compreender, saber um pouco mais, nós vamos entender que não basta dizer a ciência diz, não basta saber que há uma pesquisa nessa ou naquela direção. Eu preciso entender que há um conjunto, fazer uma avaliação. Só que eu sou leiga, doutor. Eu não sou uma pesquisadora como, então a gente fica à mercê. Então eu espero que outra vez, hoje nós tenhamos a oportunidade de aprender de quem já tem um conteúdo com uma leitura mais fácil, mais palatável para nós que somos apenas leigos. Então vamos lá. Diante disso, sabendo disso, mas confiando na sua informação, na sua pesquisa, no seu entendimento, o que a ciência diz sobre homossexualidade de fato? Pronto. Eu vou te pedir para fazer um contexto para as pessoas entenderem como é que a definição ou a visão que a ciência tem hoje da homossexualidade chegou aqui. Fique à vontade. A homossexualidade, bem no começo, ela só era vista do ponto de vista das igrejas. Não, é errado e era inclusive criminalizado. Era crime o homossexualismo. Passou-se um tempo e aí a ciência começou a se debruçar sobre a homossexualidade e foi definido que era uma doença, uma disfunção, um distúrbio. E como não é uma coisa que afeta os meus órgãos de uma forma direta, e sim a minha mente, foi dita que era uma doença mental. Na época, apesar de se saber quase nada sobre a homossexualidade em relação à mente, ao cérebro, eles jogaram num saco de doenças mentais. Na época, doença mental como era tratado? Era no hospício, eram nas instituições psiquiátricas, então se internavam. Eles pegavam os homossexuais e colocavam em instituições, internados, e lá eles eram submetidos a verdadeiras torturas. Passou-se o tempo, mesmo enquanto não eram mais internados, mas ainda se existia um tratamento, e aí eu friso, qual é o problema nessa história? É que ninguém sabia nada sobre a homossexualidade, como é que vai se tratar? Como é que eu vou tratar uma doença se eu não sei nem o que ela é? Imagina isso. Então, mas não, vamos tratar. Aí um tentava um jeito, porque achava que era aquilo. Gente, esqueciam que tinha um ser humano do outro lado. E um ser humano que não era absolutamente justificável fazer aquilo que eles estavam fazendo com aquela pessoa se eles não sabiam o que era. Mas enfim. Se já não era justificável em tempo algum fazer o que fizeram com as pessoas com distúrbios mentais nos hospícios, exato. Imagina com uma pessoa que tinha a homossexualidade naquele momento, como é hoje, algo ainda mais desconhecido. Exatamente, exatamente. E aí se tentaram várias
terapias, vários tratamentos às cegas, absolutamente. E era tão às cegas e tão absurdo que era até para um leigo que visse, falasse, não, peraí, isso aí não faz sentido. E aí a medicina começou a um senso crítico, mas espera aí, isso aí realmente não bate. E começou a se criticar na sua postura, também críticas vindo de fora, né? E aí o passo seguinte que ela fez foi o seguinte, não, vamos ver se é uma doença mental mesmo. E submeteram as pessoas, os homossexuais, a certos testes que se fazem para doenças mentais, tipo esquizofrenia, certos distúrbios psicóticos, paranoides, enfim, eu não vou detalhar aqui, mas... E essas pessoas, obviamente, não tinham alterações nesses testes. Porque não é esse tipo de doença, ou distúrbio, ou disfunção. Ou transtorno. Não tinha nada a ver com isso. E aí eles falaram, mas espera aí, então não é uma doença mental como todas as outras. Aí eles falaram, então pronto, não é uma doença mental como todas as outras. Então não é uma doença mental. Se não é uma doença mental e não é físico, então não é doença. E aí, pronto, a próxima luta, e aí não era mais dentro do meio médico, mas também principalmente de associações, de classes e tudo mais, fora, no meio leigo, as associações que defendiam os direitos das minorias, principalmente os homossexuais, começaram a lutar contra a ideia da patologização do homossexualismo, tanto com governos como com as associações médicas, para se tirarem o conceito de que homossexualidade era uma doença. Vamos continuar então. Estamos conversando com o Dr. Christian Ximenes. Ele é médico e é doutor em neurociências, é professor e é pesquisador. E então nós estamos aproveitando para saber o que a ciência diz sobre a homossexualidade. Antes de sairmos para o intervalo, ele nos dizia, entre outras coisas, como na história foi sendo trabalhada ou tratada, qual era a visão a respeito da homossexualidade. Mas continue com a gente, tem perguntas, pode mandar, pode compartilhar, fique à vontade, nós queremos ouvir você também. Doutor Christian, vamos continuar? E então, naquela história, naquela escalada, uma hora, num tempo, era alguma coisa vista como doença mental, havia uma internação em manicômios, em hospícios, viu-se que não era uma doença mental e então partimos para uma outra fase da história, que é... Então, mas aí que tá, na hora que a gente tem que deixar bem claro que a definição como não sendo uma doença mental, ela não foi feita pensando na disfunção em si. Foi para tentar excluir de um grupo de doenças. Okay. Foi para tentar descaracterizar de um grupo de doenças. Para tirar, não, isso não... Porque realmente ela não se enquadrava ali. Exatamente, exatamente. Mas o que aconteceu? Isso era científico, realmente ela não se enquadrava naquele grupo. Mas o que não foi científico? Foi o passo seguinte. Não, isso não é doença, isso não é disfunção, isso é normal. Isso não tem fundamento científico nenhum e a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, mas não tem fundamento você dizer, não, isso é absolutamente normal, isso daqui fisiologicamente, isso não corresponde a nenhuma disfunção. Mas foi o que foi feito. Então, vamos esclarecer aqui. Não é um cientista, no caso do Dr. Christian, dizendo que seja uma disfunção, um adoecimento mental. É o Dr. Christian, pesquisador, neurocientista, doutor na área, dizendo que a ciência não trabalhou para esclarecer, para dizer o que é. É isso? Isso, exatamente. Foi mais uma exclusão, né? Tiramos de um grupo de doenças, não tem nada a ver com esse tipo de grupo, desse tipo de doença, e não tinha mesmo. Mas até aí você dizer, não, isso aqui é fisiológico. Você não tem como dizer isso, você não tem. Tanto é que se você vai na literatura, você vai ver que o que fortalece o conceito de que é fisiológico são coisas completamente subjetivas. Exemplo, eles falam assim, o homossexualismo, ele está presente em várias outras espécies. Eu já ouvi
várias vezes isso. Sim. Eu já vi, inclusive, alguém numerar, sei lá, não sei, eram centenas ou milhares de espécies onde existe já o homossexualismo. Mas espera aí, desde quando a homossexualidade humana ela pode ser extrapolada da homossexualidade ou da sexualidade animal? A sexualidade humana não se compara a nenhuma outra sexualidade, absolutamente. Absolutamente. Você vê o comportamento dos animais, não tem nada a ver com o nosso. A gente é muito mais complexo, a sexualidade humana é muito mais complexa do que a dos animais. E além do que eu estava falando, isso é completamente subjetivo. Você pega alguns animais, olha, tem um determinado fenômeno naqueles animais, então tem tudo a ver com a gente. Outra coisa que existe muito hoje em dia, existem alguns trabalhos de alguns pesquisadores tentando uma explicação evolutiva para a homossexualidade. Isto é, como se a homossexualidade fosse um ganho evolutivo da espécie humana. Como se a espécie humana ela ganhasse algo e ela se tornasse mais apta para a sobrevivência e para a perpetuação por ter entre o seu grupo pessoas, indivíduos homossexuais. Completamente subjetivo também. Eles começam a teorizar. Pode ser por causa disso, pode ser por causa daquilo, sem comprovação absolutamente nenhuma. Bem, eu estou dizendo o que não tem. Então, Não tem uma pesquisa de um cientista com tendência A e nem com tendência B. Não existem pesquisas, não existem. Não. E quando você tem algum material, você tem um material baseado na subjetividade. Okay. Por exemplo, se você pegar os trabalhos que dizem que é uma coisa absolutamente normal, você vai ver que são trabalhos da psicologia, mas se você vai adentro da psicologia, você vai descobrir que cada corrente da psicologia segue certos pesquisadores. Sim. De uma forma quase religiosa, quase filosófica. Entendeu? Não, eu vou na corrente de fulano de tal. Aí você vai ver, mas em que se baseou aquela corrente? Na ideia dele, é porque faz sentido o que ele fala. Para o outro, da mesma área da psicologia, ele vai na corrente de outro pesquisador, que também é porque ele achou que faz mais sentido o que aquele pesquisador disse. Mas espera aí, cadê a objetividade científica nisso tudo? Para eu dizer que isso é uma ciência. Cada um segue um determinado, eu vou ser um pouco agressivo agora, mas um determinado guru, porque se identifica mais com a linha de pensamento dele. Mas onde é que está a ciência nisso? Ciência é objetivo, é dado, comprovatório, quantificável, reprodutível. Cadê a ciência disso? Não existe. Então não tem como eu me basear na ciência para falar, olha, isso é normal. Eu tenho muito mais subsídio científico para dizer que isso é uma disfunção. Isso eu tenho. Sério? Sério. Vamos dar um exemplo, o mais básico de todos. O mais básico. Eu não tenho asas. Você não tem asas. Porque a gente não foi feito para voar. O ser humano, para voar, ele teve que criar um equipamento, ele usa as leis da física, as leis da natureza para voar. Mas o meu corpo não foi feito para voar. Então, por isso é que eu não tenho asas. Por que o meu córtex cerebral, ele tem uma área muito grande, desenvolvida e bem complexa, responsável para processar as minhas informações visuais? Porque nós, seres humanos, somos muito visuais. A gente processa muito mais informações visuais, nossa visão, os nossos olhos são bem complexos, o nosso processamento visual é bem complexo. Em contrapartida, eu uso muito menos o olfato. E tem tudo a ver comigo, como o ser humano, como forma, é tudo coerente. Um animal que usa muito olfato, geralmente ele está perto do chão, o físico dele é coerente com aquilo. Então ele está perto do chão para farejar o chão, para sentir o cheiro das coisas. Eu uso muito mais a visão, o meu córtex, porque eu fico em pé, eu fico numa posição alta, então eu consigo olhar e para mim a visão é muito mais importante do que o olfato, é coerente o meu cérebro com os meus órgãos e quem eu sou. Onde está a coerência de eu ter um órgão reprodutivo masculino
e programado, ele está programado do ponto de vista de receptores, táteis e tudo mais, para sentir prazer ao ser estimulado daquela forma, ao ser estimulado, ao ser penetrado em uma vagina que tem lubrificação para isso. Onde é que está a coerência de eu, de repente, fazer um outro uso dele, onde quando eu faço outro uso dele, eu faço eu adquirir mais doenças? Onde é que está a coerência disso? Onde está a coerência de eu ter um órgão, o meu cérebro, o meu órgão reprodutor ser masculino e eu decidir ser outra coisa além disso? Onde é que está a coerência disso? Está no meu DNA lá. E o que isso pode produzir em termos de enfermidade emocional? O que a incoerência pode produzir? Ou ela pode ser sublimada, ou ela pode ser superada, porque a gente sabe que o ser humano é extremamente adaptável. Ou, cientificamente, essa incoerência vai me trazer alguma dificuldade? Você falou uma frase que eu achei, ela veio muito bem a calhar. Você falou assim, o ser humano é extremamente adaptável. Mais ou menos. Ele não é tão adaptável. Então, assim, Darleide, não é extremamente, é muito, mas nem tanto, bem né? Não, mas é bem mais ou menos. Eu vou te dar um exemplo disso. Tá. Eu posso comer várias coisas. Eu posso comer folha, fruta, semente, mas eu posso comer carne. Dependendo do osso, se eu conseguir mastigar, eu posso comer até osso. Eu posso comer gordura, eu posso comer alimentos das mais diversas naturezas e formas, não posso? E eu consigo digerir? Consigo. Então, significa que eu sou muito adaptável? Não. Por quê? Eu consigo digerir, eu consigo comer? Sim. Todos eles me fazem bem? Não. Não. Então, não é tão adaptável assim. O fato de eu conseguir comer, digerir e até gostar, não significa que ele está me fazendo bem. A gente vive uma epidemia mundial de obesidade. A gente, no Brasil, metade da nossa população está ou com sobrepeso ou obesa. Nos Estados Unidos é mais da metade. Por quê? Porque é adaptável? É verdade. Porque não é adaptável. Porque a gente come um monte de coisa que não deveria, mas não é coerente com o nosso organismo, com a nossa natureza. Deus criou o ser humano e ele criou, assim como qualquer criador, por exemplo, o sujeito que inventou o carro, a fábrica, ela inventou o carro. Ela sabe qual é o combustível, porque ela fez aquele carro para andar com um determinado combustível. Ela sabe qual é a calibragem do pneu, porque ela fez aquele carro para andar com aquela calibragem de pneu. Ela sabe qual é o lubrificante, a densidade e tudo mais, as especificações técnicas do lubrificante, porque ela fez para funcionar com aquele lubrificante. Eu posso, de repente, usar outra calibragem? Posso. Posso colocar um outro lubrificante? Posso. Posso colocar um outro combustível? Posso. Significa que o carro vai ficar ótimo? Não. Deus fez a gente pensando o seguinte, eu vou fazer o Christian com esse aparelho digestivo, com esse cérebro, com esses músculos, para ele se alimentar com isso aqui. Beleza. Eu posso comer outra coisa? Até posso. Vai me fazer bem? Não, porque ele não é coerente com o que eu fui feito para ingerir. Tem que ter essa coerência, tem que ser esse fluido na natureza. Se você fosse um cientista, dado a teoria da evolução, portanto, um evolucionista, e muito sabedor de toda a teoria e etc., o fato de você ser um evolucionista e não um criacionista mudaria o que você está dizendo? Uma visão evolucionista diria que sim, nós somos, como eu disse, mas eu sou desculpada, né? Eu sou leiga e ele é o doutor. Extremamente adaptável? Por que eu faço essa pergunta assim? Nós começamos dizendo que tem a ciência, mas tem o cientista. E eu sei que o meu público ele é exigente, ele vai dizer assim, ok, esse cientista está dizendo isso porque este cientista toma a ciência a seu favor e ele é criacionista. Você acabou de falar em Deus. Tudo bem. Desculpa aí. Não? Tranquilo. Devolveu, né? É boa. Mas vamos lá. Eu acho até mais fácil. Por quê? Se eu pegar o evolucionismo diz o seguinte, que todo e qualquer ganho que uma espécie tem para evoluir, aquele ganho que ele teve favorece aquela espécie para a sobrevivência e para a perpetuação.
Isso é evolução. Então, uma determinada espécie está aqui, aí ela evolui e ganha uma outra característica. Essa característica só é evolução se ela deixar aquela espécie mais apta para a sobrevivência e para a perpetuação. Aquela grupo que ganhou uma característica que deixa menos apta, ela é eliminada. Isso chama-se seleção natural. O que evoluiu para mais apto permanece, o que está menos apto é eliminado e extingue, certo? Ok. Tá. Eu vejo nesses trabalhos uma luta tremenda dos teóricos que querem favorecer e querem tornar a homossexualidade um ganho, um benefício, tentando inventar um jeito de transformar a homossexualidade num benefício, sendo que o que é mais favorável para a perpetuação da espécie do que um macho cruzar com uma fêmea e ter filhotinhos? Então, não cabe na teoria da evolução, por exemplo. Não. Aí eles inventam várias coisas, mas como eu falei, não é claro como a ciência, como um macho cruzar com uma fêmea e reproduzir. Isso é muito claro. Aí eles começam a dar exemplos. Ah, não, mas tem um pinguim, sei lá, uma espécie de pinguim que 2 machos se reúnem para criar um filhotinho lá, tal, não sei o quê. Ah, tá, você quer dar um exemplo dos machos. Então, significa, então, que o homossexualismo, ele existe para cuidar de crias que ficaram sem os pais. Então, o homossexual, ele também não... E onde é que está a origem do prazer do homossexual e tudo mais? E quer dizer que a função do homossexual, então, é evolutiva, é criar órfãos. Cuidar de órfãos. Cuidar de órfãos. A nossa sociedade não está falando isso. Ou porque nós chegamos a 7 bilhões de habitantes, já não é mais necessário multiplicar-se e então vamos seguir. O que nós ouvimos assim, vamos identificar que são teorias, por isso que nós aplicamos aqui o tema do programa, o diálogo é com o cientista, eu estou fazendo perguntas como se fosse você aqui junto comigo, perguntas que que vai fazendo a gente entender que uma coisa é o conhecimento e outra coisa são as teorias criadas. E isso tem vindo com tanta força nos últimos tempos que nós estamos sendo levados a acreditar em teorias, E o fato de ser teoria significa não há uma comprovação fechada. Ideologia, mais ainda, se eu falo ideologia, eu estou falando da ideia de alguém, de uma ideia que alguém tirou fora da sua cachola, criou um sistema amalgamado que seja ou que pareça interessante e nos apresentem. Nós vamos acreditar ou não. Mas pode observar que, na maioria das vezes, nós nos utilizamos da ciência. Nós vamos dizer, não, mas a ciência diz... Tá, mas que ciência? Eu me lembro até de um político que ele mesmo confessa, mas outros devem fazer isso também, só que não confessam, de que muitas vezes no discurso ele joga a informação. Trilhões de pessoas não passam fome, quinquilhões de pessoas foram ajudadas. Aí depois ele mesmo reconhece, não, eram números que ele inventava. Ninguém ia atrás mesmo, ninguém ia saber, ninguém ia pesquisar. É assim que funciona. As informações são dadas, você acha interessante. Oh, que interessante. Essa pessoa, olha, tem razão. Interessante, vou acreditar nela. Mas é a ideia de alguém, acorda, presta atenção. A gente precisa cavar um pouco mais fundo. Então, nós estamos recebendo o doutor Christian Ximenes, que é pesquisador, médico, professor universitário, doutor em neurociência. Gente, fazer um doutorado não é assim, eu vou ler uma cartilha. Ele vai pesquisar, ele vai ser testado. Então, agradecemos muito pela sua disposição de vir aqui e nos fazer pensando assim tão suavemente, de maneira tão interessante e fácil para a gente entender. Muito obrigada. De nada. Creio ser um risco muito grande nós pautarmos a nossa vida embasada em ideologias ou teorias, não? Muito. Isso que você falou agora há pouco, foi bem interessante. Você falou assim, não, o político que citava números à toa. Você pode fazer um teste. Quando você conversar com alguém que aparentemente é uma autoridade ou quer passar uma certa autoridade, quando ele fala assim, pesquisas mostram, faz o seguinte, faz assim, que pesquisas? Eu garanto que a maioria,
a imensa maioria das pessoas que falam assim, pesquisas mostram, na hora que você pergunta que pesquisas, eles não sabem que pesquisas são essas. Porque eles estão reproduzindo uma coisa que eles ouviram e que eles não leram, que eles não pegaram a pesquisa, o trabalho, ver se era um trabalho confiável. Porque tem muita coisa que é publicada e não é porque foi publicada numa revista científica que é bom. Não, tem muita coisa que é muito ruim que você pode amassar e jogar fora. Que não tem substância realmente. E o que acaba acontecendo? A gente está... Mas, doutor, alguém vai dizer como ela foi parar numa revista científica? Porque, assim, ao final de um programa como esse, a gente pode tanto deixar muita insegurança na ciência, mas vamos lembrar que nós estávamos falando que há pesquisas que são excelentes, mas a aplicação delas ou os dados escolhidos para serem apresentados para o público, elas podem ter sido eleitas, né, para favorecer um ou aquele outro grupo. Mas, enfim, eu só queria dizer que a gente pode terminar o programa assim, morrendo de medo da ciência também. Mas é justamente isso. Existe, como eu estava falando, né? Existe um grupo atrás do cientista, de quem os cientistas dependem. Existe uma sociedade por trás do cientista e que o cientista depende diretamente dessa sociedade, de uma forma direta ou indireta. Ele vive no meio dessa sociedade. Ele quer ser aceito por essa sociedade, ele quer ser financiado por essa sociedade. Ele não quer ser um chato, ele não quer ir contra. Eu já presenciei alguns cientistas em determinados momentos onde eles quiseram ir contra a maioria e eles foram marginalizados, eles foram depreciados, inclusive nos seus trabalhos, e eram cientistas bons. Então, nenhum cientista quer esse papel. E o que acontece? Acontece que essa sociedade em que nós vivemos hoje, a gente vive um momento onde existe uma política, uma agenda, uma forma de pensar que não tem padrão, que não existe um crivo. Lembra que eu falei trabalhos que não têm substância? Uhum. Quando você vai analisar um trabalho, você tem certos parâmetros para você analisar se aquele trabalho é bom ou não. Esses parâmetros não fui eu que decidi. Claro. São parâmetros que o próprio método científico define. Quando ele é muito cheio de suposições e tudo mais, ele vai perdendo valor. E eu estou falando justamente disso. Então, a gente hoje vive um meio social, político, filosófico, eu diria até, onde as pessoas elas estão perdendo essa necessidade de parâmetros, de crivos mais firmes, estão afirmando coisas, estão decidindo políticas públicas que incluem as pesquisas científicas baseadas em filosofias, em opiniões, em pressões de grupos. Então, eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Nós temos, se nós pegarmos, por exemplo, o câncer, o quanto o câncer mata, e se nós pegarmos o quanto as doenças neurodegenerativas, incluindo Alzheimer, Parkinson e tudo mais, quanto elas matam. Se você pegar o quanto de investimento é aplicado nas pesquisas para câncer, o quanto de investimento é aplicado nas pesquisas para as doenças neurodegenerativas, o quanto essas doenças matam hoje e o quanto elas vão matar daqui a, por exemplo, 10, 20, 30 anos, você vai descobrir que câncer tem muito mais dinheiro e mata menos. Qual é a lógica disso? Não sei. A lógica é isso, essa pressão social, esse apelo. Sabe por quê? Porque o doente com Alzheimer, ele vai na rua fazer protesto, o cuidador dele, que está cuidando dele, tem tempo para largá-lo em casa para ir para a rua fazer protesto? Não tem. Percebeu? Uhum. O paciente jovem que tem um HIV e tudo mais, ele tem energia para sair para fazer protesto. E ele pode ainda votar. Exatamente. Pode ainda se manifestar. Está entendendo? Então, são muitas coisas, muitas variáveis que estão nessa fórmula e que, gente, elas que estão determinando as decisões, não é a ciência, não é. O problema é que quando essas pessoas vão embasar as suas ideias, a sua propaganda e tudo mais, elas
fazem exatamente isso que você falou. Eles pegam um pedaço de informação científica, pegam outro que nem dá para chamar de informação científica, de tão ruim que é, e jogam. Para a população que é leiga, eles sabem a diferença? Não sabem. Mas aí eles se veem quase que na obrigação de engolir. Mas falaram, deve ser verdade. Ah, bilhões, milhões, trilhões, sei lá. Deve ser, né? Falou com tanta certeza, né? Ah, tem 400 espécies de animais, outras espécies homossexuais. Um dia eu ainda vou pegar uma pessoa que vai falar isso e eu vou perguntar, me diz onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito? Mas assim, o ponto que eu quero chegar é esse. É uma agenda, não é a ciência que está determinando isso. Não é. É como se o que você está fazendo é defendendo a ciência desse aproveitamento que se faz dela, amalgamado, todo fora do lugar, para favorecer a uma agenda que... Aí vem uma questão que talvez não dê para a gente completar hoje a resposta dela, mas fica o convite para o próximo programa. A gente continua. Mas, assim... Quem vai considerar o estado mental, o estado do indivíduo, a saúde humana? Se eu apenas tenho uma ideia que acredito valer muito a pena colocar em prática, por exemplo, quem vai considerar que expor uma criança a determinadas informações, a determinadas maneiras ou formas de sexo e... Quem está preocupada com essa criança? Não, eu não estou preocupada com ela. Assuma que você não está preocupada com ela, assuma e diga que você está preocupado, sim, seja honesto em dizer estou preocupado, em vender a minha ideia, a minha ideologia é esta, minha visão de mundo é esta. O que vai acontecer com essa criança, com aquele jovem, com aquela família, com aquele homem, com aquela mulher, explodam-se, isso não é problema meu. O problema meu é provar uma ideia que eu tenho, entendeu? Pensa nisso. O que a ciência vai me dizer sobre, para a gente finalizar e finalizando esse programa, sobre adoecimento? Diante daquela incoerência que você vinha explicando para a gente, isso adoece o ser humano ou eu consigo superar, já que eu sou razoavelmente adaptável? Então, imagina o seguinte, você... É como se eu falasse o seguinte, vamos lá, o meu ideal é comer verdura. A verdura faz muito bem. Verdura faz muito bem. Ah, mas eu não gosto de comer verdura. Ah, então o que vai me fazer bem é comer hambúrguer do McDonald's, do Burger King, enfim, todos eles. Faço questão de denegrir, não tem problema, podem me processar, entendeu? É isso, então, já que eu não gosto de verdura, o que vai me fazer bem é comer o que me faz mal? Eu não sei se eu passei a mensagem. Sim. Então, assim, não é porque, de repente, eu tenho uma disfunção, um conflito entre o que deveria, pelo que o meu corpo, para ser coerente com o meu corpo, eu deveria sentir uma determinada atração pelo sexo oposto. De repente, porque eu não sinto isso, o ideal é dar vazão a isso, eu vou piorar a situação. Se aquilo já não estava... Se aquele conflito já não me fazia bem, eu dar vazão a isso, eu concretizar isso em atos, atitudes e tudo mais, isso não vai melhorar. Não significa que está resolvida a questão. Não vai. O que acontece é que, assim, o homossexual, quando ele assume a sua homossexualidade, ele encontra um ambiente. Por quê? Porque ele vai encontrar um grupo que assumiu também, um grupo que sente as mesmas coisas que ele. Então, ele vai encontrar apoio nesse grupo, ele vai encontrar afeto, ele vai encontrar acolhimento nesse grupo. Mesmo que ele não praticasse nada, só isso já ia trazer para ele uma diminuição no estresse tão grande, um alívio tão grande, entendeu? E ele sente uma mudança de vida para melhor. Porque, afinal de contas, a gente não é só nossa sexualidade. A gente é tão mais que isso, tão mais que isso. E mesmo que ele não melhore na sexualidade, como ele melhora em outras coisas por conta disso, ele sente melhor. Mas aí quem é que ganha o mérito da melhora? O fato dele ter assumido um romance e tudo mais. Mas não é. Ninguém vai fazer... Aí eu vou ter que falar agora. Eu sou cientista, mas vou ter que falar. Ninguém é feliz se não segue os planos que Deus traçou. Não tem como. Não tem como. E aí eu
E eu posso até me apropriar da ciência e trocar um pelo outro, porque sinto muito, a ciência não vai contra o que Deus diz. Não vai. E dá para você dizer, você se apoia tanto um como no outro. Então, o caminho da coerência é o caminho de uma vida saudável. Quando você me trouxe o conceito de coerência, eu fui lendo que você estava propondo que se um homem é homem em suas características, ele tem órgão sexual de homem, ele tem estrutura de homem, mas o seu pensamento diz que não, que ele é feminino, que ele se vê feminino, ele sente atração por homem, não por mulher, como se ele fosse a mulher, etc, etc. O que você me diz é que essa incoerência, pelo que a ciência, pelo conhecimento diz, essa incoerência não possibilita que haja uma saúde plena. Não possibilita. O que você está dizendo porque, assim, pode ser alguém ali, ou em meu lugar, dizendo, você está dizendo isso, doutor? O senhor doutor está dizendo isso? Porque você mas você é homem, não é porque, mas você é homem, mas você é heterossexual, mas você não sabe dizer por que estando lá. Então, por isso que eu estou enfatizando, ciência, o que tem de comprovado e confiável, diz que essa incoerência é disfuncional para o indivíduo? Por conta da política, ela não fala nessa circunstância, ela fala em todas as outras coisas. Em todas as outras incoerências, ele fala que, por exemplo, a ciência não nega que nós deveríamos nos alimentar de uma determinada forma e que se alimentar de uma outra forma que não é coerente com o nosso físico, ela não nega que faz mal. Ela não nega, por exemplo, que nós fomos feitos para fazermos atividade física, né? E quando nós não fazemos, isso nos faz mal. Então, ela não nega que isso faz mal, você ser incoerente com a sua natureza. Ela não nega em nenhuma das outras circunstâncias. Quando chega aí, ela para. Ela não fala. Porque ela não fala porque não tem coragem de extrapolar para essa situação o que ela fala em relação a todo o resto. Mas por que ela não tem coragem? Porque é antipático. É chato e o cientista que falar isso, ele perde o financiamento. Se ele for dessa área, se ele pesquisar essa área, ele vai perder o financiamento. Não vai ganhar credibilidade, não vai ganhar ele não vai apoio, publicar, ele não vai ganhar suporte, nada. Não vai. Hoje toda a literatura que fala hoje a respeito, eles falam que qualquer coisa que você tender a dizer que é uma disfunção, que não é o ideal, você estaria retrocedendo, como se a ciência tivesse avançado para o ponto que está hoje. Eles falam que você está retrocedendo, como se já tivesse comprovado, é esse que é o ponto. E não está. Como você retrocede de um ponto de onde nunca chegou? Exato, pronto, exatamente. De onde? Retroceda do Alasca. Não, moço, mas eu nunca fui no Alasca. Mais ou menos isso. Gente, é verdade, é algo tão simples assim de... Realmente, se não há comprovação, qualquer coisa que eu faça, ainda eu estou num processo, não tem nada de retrógrado aí. A menos que eu retrocedesse para aquele tempo em que eu diria, que disseram, vamos interná-los, eles são loucos, ponham no manicômio. Aí nós estaríamos... A gente também não quer, né? A gente também não quer. Exatamente. Deus o livre, nem era para aquele tempo e nem era para agora. Exatamente. Mas dizer que nós sabemos o que é homossexualidade baseado na ciência, em como sente, como pensa, que isso não é nenhum transtorno, não é nenhuma emoção fora do lugar, nenhum sentimento fora do lugar, não podemos dizer, então, o que eu estou pedindo que um cientista seja o quanto mais claro possível para dizer isso a nós. Para não dizer que finalizamos o programa sem fechar, de alguma maneira, fechar, entenda, por agora. A gente continua, porque assim, se a ciência não fechou, quem somos nós para aqui fechar esse programa com
uma afirmação e etc. Isso é para fazer você pensar, isso é para eu pensar, que nós não podemos comprar ideias sem questioná-las, sem colocar luz sobre ela. Que tipo de luz? A luz que já existe, que pode me fazer enxergar muito do que está escondido embaixo das ideias, das ideologias, das políticas. Presta atenção, é a nossa vida em risco, é a vida dos nossos filhos, é da nossa casa, da nossa família. Mas por hoje não vai dar. Mas, doutor, só a sua despedida para quem está em casa com a gente. É muito difícil, às vezes para mim até, fazer o papel que eu fiz hoje. Porque assim, eu vim como um cientista. O cientista é um ser frio. O papel dele é trazer informação fria, né? A informação é informação. Então eu vim aqui trazer informação, eu não vim aqui dar opinião. Mas eu não posso esquecer que do outro lado existe a pessoa que sofre com isso e tudo mais. E quando ela me ouve falar, ela pode falar justamente, mas isso não é porque não é com você, você não sabe. Eu não sei realmente como essa pessoa se sente, eu não faço a menor ideia. Mas eu não posso negar o fato científico, a realidade científica frente à nossa realidade social hoje. Eu não posso negar. Eu vim aqui para trazer uma informação. Eu não tenho uma solução. Como eu falei, eu comecei falando que a gente deveria ser humilde. E eu sou contra justamente isso. A falta de humildade diante de um problema tão grande que afeta tanta gente. Vamos deixar um recado a mais com você, mas nós continuamos essa conversa no programa da semana que vem. Mas guarda isso para você. Depois que a Terra, com sua abundante vida animal e vegetal, fora suscitada à existência, o homem, a obra coroadora do Criador e aquele para quem a linda Terra fora preparada, foi trazido em cena. A ele foi dado domínio sobre tudo que seus olhos poderiam contemplar. Pois disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre toda a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Aqui está claramente estabelecida a origem da raça humana, e o relato divino refere tão compreensivelmente que não há lugar para conclusões errôneas. Doutor Christian, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente se encontra no próximo programa, combinado? Eu agradeço. Até a semana que vem, aqui no Sem Tabus. Tenha uma excelente noite, que Deus te abençoe e até o próximo.